Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, paz do Senhor para todo mundo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Faithcast. Primeiro eu quero pedir para vocês, nos sigam nas redes sociais, Elenco da Fé no Facebook, Instagram e YouTube. E no Spotify estamos como Faithcast, né, Joel? Como Faithcast, como desenho do painel. Sejam todos bem-vindos. Saudades de vocês, né? Estamos aí para mais um episódio. E estaremos com o nosso amigo Com Rogério. quem? É isso aí. Hoje estamos com o Rogério, um grande amigo nosso, cria da casa aí, ele vai contar um pouquinho. Primeiro, bem-vindo, Roger. Obrigado por ter aceitado. Passe caro, jogador caro. É, né? jogador caro. Se por acaso perceber que há alguma semelhança, é porque realmente a gente é primo, tá? Então, Meio então branquelão por isso que a gente assim. parece, tudo meio esquisitinho, mas é isso aí. Eu tô diante de 2 Williams ou de 2 Rogérios. É tipo isso, ou 2 Olímpios, né? Quase isso, É quase tudo meio isso. igual. Mas, Roger, bem-vindo, obrigado por ter aceitado. E quiser falar alguma coisa, já se apresentando, quem é o Roger, nasceu aqui, nasceu aonde e vambora, vamos tocar. Bom, meu nome é Rogério. Na verdade, a gente praticamente também passou alguns anos aqui no Planalto. A gente nasceu aqui praticamente. Na verdade, a gente passou a nossa adolescência aqui na igreja. E Deus assim quis que nós fôssemos para outro lugar. Mas a nossa formação basicamente também foi aqui na igreja do Planalto. A gente aprendeu música com o Antônio, na época do Mon Antônio, e foi através da vida dele que a gente trilhou esse ministério do louvor. A igreja foi fundamental nas nossas vidas nessa época, porque havia um trabalho muito específico de aula de música, né? E a gente tem a história pautada aqui no Planalto, pelo menos na nossa adolescência. Na verdade, a gente tem uma formação especificamente por parte profissional e tem uma outra formação musical, né? Mas isso foi muito embasado naquilo que a gente aprendeu lá atrás, que foi fantástico, que foi essa oportunidade que a gente teve de desenvolver o gosto por a parte musical, desenvolver o gosto por um instrumento e ter o desejo de participar de uma corporação musical. Foi isso que fez a gente ter esse desejo de se aperfeiçoar, essa oportunidade de aprender o instrumento. E a gente entendeu algo que hoje pode ser que mudou um pouquinho, né? A cabeça de alguns, mas a gente entendeu que é legal é preciso e é legal você ter uma boa bagagem para você ser um bom profissional, para você ter um bom futuro, para você se sair bem na indústria, onde quer que você esteja, né? Então é legal você ter uma boa formação, você ter uma faculdade, uma pós-graduação, uma língua, um mestrado, é fantástico. Mas a música na igreja, ela também precisa que você tenha uma certa dedicação. E isso a gente tentou fazer um paralelo, né? Daquilo que você precisa de ter para você atender aquilo que você entende como ser um bom profissional, como também você ser um bom músico dentro da igreja. E foi fantástico porque a gente teve uma experiência aqui de ser líder de mocidade, igual vocês são. A gente teve uma experiência aqui de fazer culto a livre, de tocar na praça, de fazer esse trabalho muito gostoso da parte musical, mas a gente aprendeu principalmente a necessidade de você se aperfeiçoar, de você tentar melhorar cada vez mais, né? E você disse que começou tudo isso lá na época do irmão Antônio. E quantos anos você tinha quando você começou, quando você viu e falou, não, acho que esse negócio aí é legal? Ou então é pelos pais, né, que a gente vê que muitas vezes nossos pais realmente falam, ó, tem que ir pra música mesmo. E nisso, pelo menos, eu não digo todos, né, mas alguns de nós, né, começou na música por uma influência, ou pelo menos por uma direção dos nossos pais. E com quantos anos e como que foi que você decidiu sobre a música? Na verdade é assim, meu pai era maestro lá no Parque Santa Madalena, não sei se você conhece. É uma igreja que tem lá no ponto final, era pelo menos ponto final, alguns anos atrás, não sei se é ainda. No Parque Santa Madalena você tinha o ponto final do ônibus, né? E a igreja era bem próxima ali. Deve ser a do Belém mesmo. Do Belém, isso. A Jéssica era de lá. Isso, a Jéssica era de lá, exatamente.
Então, meu pai era maestro lá na época, banda marcial e tal. E a gente tocava a caixinha lá. Quer dizer, tocava não, né, meu? Porque era o seguinte, tinha um irmão que tocava a caixinha, o irmão Osmar, que depois veio pra cá, inclusive pro Planalto, o Osmar. Osmar e Beatriz. Ah, o pai da Ana Lúcia e Luciano. Ah, tá. Isso, Ah, tá. ele que era o irmão da caixinha. Sim. Ele Mas era de lá de baixo? Ele era de lá. Não sabia. Ele, o Já tamo Elias. resgatando a história aí. A história, exatamente. Porque o irmão Romeu, que é pai dele, é sogro, agora já nem sei mais. Acho que é pai dele, o irmão Romeu foi que veio junto com ele. Ele, e depois ele veio a casar e tudo mais. Eles vieram de lá, do Parque Santa Madalena. Veio uma galera com o vô João. Aham. E meu pai era maestro lá. Só que é o seguinte, eu queria tocar caixinha, mas era moleque, né, meu? Então é todo descoordenado ainda, né? Não tinha condições de tocar caixinha, mas eu queria. E bumbo jamais, porque o bumbo era aquilo que marcava, né, meu? Então, Eu toquei tinha... bumbo, eu comecei no bumbo. Então, aí, aqui foi que... Então, na verdade, a vontade, o desejo e a ideia de você tocar um instrumento já vinha disso, de lá já, entendeu? Então, quando a gente migrou pra cá, a gente tinha acho que 12 anos de idade. 12, no máximo 13 anos de idade. Aí já tinha uma escolinha aqui e não era meu pai o maestro, era outra pessoa, que era o irmão Antônio. Foi aí que surgiu a oportunidade. E existia uma cobrança por parte dele de tocar um instrumento. É tanto que a gente começou a tocar trombone. A cobrança diz do irmão Antônio. Do irmão Antônio e do meu pai também, de uma certa forma. Porque falou, você tem que fazer alguma coisa. Filho de peixe. Entendeu? Né? Então você acaba, já tinha o desejo lá, com relação a caixinha e bumbo e tudo mais, e veio pra cá e falou, eu tenho uma escolinha aqui e tal, e começou a cobrança pra gente entrar. E o irmão Antônio deu um apoio legal também. E aí foi que a gente começou com 13 anos de idade, foi um pouquinho antes da gente entrar na fábrica, na Volks, né? Peão da Volks a vida inteira, aliás, foi o primeiro emprego e o único. Bom, hein? E aí, antes de entrar na fábrica. Empresta 100 aí. Tem empréstimo. Aí, pessoal, empréstimo é com o Roger mesmo, hein? E o que é fantástico com relação à parte musical foi o seguinte. Na verdade, existia uma grande disputa para você entrar. Porque naquela época, quando você entrava no Senai, da fábrica, você tinha um salário, você tinha o estudo e você tinha a garantia de emprego, que é o que aconteceu. E o que acontece? Você tinha uma disputa muito grande. Naquela época era 42 mil funcionários a fábrica. Então você tinha uma disputa de uma vaga de, sabe lá tipo 500, 300 caras para você derrubar, para você conseguir a vaga. E era 60 vagas. E nessa época, nesse mesmo momento que a gente está conversando, eu peguei e fiz um voto com Deus. Até me emociono. E aí eu falei, fiz um voto com Deus. Falei, olha, meu pai me pegava todo dia para estudar matemática. Tinha que estudar matemática, lógica, muita coisa de lógica. O teste era bem ferrado, o teste. Bem difícil. E aí eu fiz um voto. Falei, olha, se eu entrar na fábrica, eu vou tocar pro senhor o resto da minha vida, né? Fiz o voto e ralando, a gente ralava muito, porque tinha que estudar. Meu pai trouxe umas apostilas de matemática, apostila de lógica, apostila de um monte de tranqueira, e comecei a estudar também a bona. Eu, a Érica, na época. E aí a gente, meio que subsequente ao teste, foi mais ou menos a época que a gente entrou pra banda, pra tocar trombone e harmonia. Aí eu passei lá a lição 45 da bona, nem lembro mais direito. 40, 50 da bona, que era... a lição que era o passaporte, né, meu? Pra você... É a 46, eu acho. Eu acho que todo maestro fala assim, ó. Quando esse camarada chegar na 46... Nossa, tá batendo na mesa aí. O Everton vai perder ali. A produção, a gente não pode bater na mesa aqui, então já... eu nem percebi, mas é que a produção briga assim, de bater na mesa. Mas então, fala aí da lição 46. Todo mundo que chegar na 46 acho que é o passaporte, meu. Porque... que é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, a gente si, até do, decorou, né? Passaporte garantido isso aí, né? Passou a 46, orquestra, aí o instrumento vem. Vem voando. Mas e aí, Roger? Continue. Continuei estudando a bona e o teste. Então, aí a gente, na verdade, era realmente o passaporte, era mais ou menos isso. E a gente estudou, conseguiu, e a gente foi fazer o teste. O teste, pra você ter uma ideia, era tipo, acho que em duas etapas, era algumas etapas. E tinha uma questão do psicotécnico que era muito difícil. O cara colocava uma tela na frente com os triângulos e você tinha que entender a lógica
da resposta, era um negócio meio... E Deus deu uma calma tão grande pra gente, porque a gente não é muito calmo, né, meu? É meio espatioladão e tal, é o jeito da gente, né? Mas Deus deu uma calma tão grande e a gente parece que foi tão bem no teste que a gente conseguiu a vaga. E isso refletiu muito, porque Deus deu a vaga, mas eu ainda não estava 100% ainda na banda, né? Aí Deus usou alguém pra falar, ó, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua. Então eu me senti na obrigação de correr atrás, de estar me esforçando com o instrumento. Mesmo porque, pra vocês terem uma ideia, a gente entrou no Senai. Então, quando você entra no Senai, é uma escola. Então você vai ter provas periódicas, você vai ter matérias. Então você tinha um período de aulas, né, aulas técnicas, aulas da própria matemática em si, aula de português e tudo mais, de apresentações também. E você tinha provas. Se você não tirasse, lá, acho que era 75, alguma coisa assim, a média, meu, você era reprovado e era mandado embora. Então você tinha que ter. E outra, sua colocação era o posicionamento que você tinha para você uma escolha de um setor, de uma área para você trabalhar. Então aquilo, depois de 3 anos, na verdade era 2 anos e 1 ano de estágio, era o seu parâmetro pro seu futuro dentro da empresa, entendeu? Ou seja, se você fosse bem, você poderia escolher um setor melhor. Exatamente. Não que existisse um setor ruim, mas talvez um setor mérito, mais né? trabalhoso. Exatamente. Né? Então por exemplo, você tinha uma possibilidade de ser efetivado mais rápido. Entendeu? Você tinha a oportunidade de ir para um lugar que era, naquela época, que era o mais queridinho e tal. Então você tinha essa oportunidade conforme a sua colocação dentro da galera, seu desempenho, né? Seu desempenho ali naquele período. Então a gente começou a se esforçar, mas aí a gente começou a dar uma relaxadinha na questão da própria parte musical. Começou a dar, né, daquela... Aí, meu, comecei a ir mal. Tal. E por incrível que pareça, né, na pergunta se a gente ora ou não, eu pelo menos, sempre tive o hábito de orar a Deus, entendeu? E Deus parece que te responde, dependendo daquilo que você coloca pra ele com coração sincero, ele te responde. E aí Deus não usou ninguém, não precisou de ninguém falar. Deus falou, ó, meu, você tá pisando na bola, é aqui, você tem que melhorar a sua questão de estar lá fazendo a minha obra, que eu entendi que era a parte musical, entendeu? Aí eu comecei a me esforçar mais na parte musical. E é incrível que a gente começou a se esforçar, Deus começou a abençoar a gente lá na parte que eu tinha dificuldade. Por quê? Qual que era a grande questão nesse sentido? Porque a galera que tava lá não era filhos de qualquer um, primeiro. No sentido assim, não que os funcionários lá, mas tinha muita galera que era filho de diretor, filho do cara que tinha uma condição de pagar uma escola particular. Sim. E a gente, meu, estudei no Haroldão aí um tempo, depois estudei lá no Romeu, não sei das quantas. Meu, a gente estudava numa escola pública. Sim. Então a galera tinha um nível escolar um pouco mais elevado do que a gente. Da ZL, entendeu? Mais ou menos porque isso. Da ZL tinha que correr mais. Meu, né? você tinha que se matar pra você acompanhar a galera, velho. Senão ia ficar pra trás. Mas Deus, através do voto, e mostrando que ele é Deus, Deus nos deu capacidade pra gente conseguir acompanhar e se formar e tudo. Então, a parte concernente a isto, que fez a gente entrar mais de cabeça na parte musical, primeiro que foi uma resposta de Deus, através de um voto. E segundo, que Deus mostrou pra mim que através disso, a gente tinha um caminho que ele ia honrar a gente. Independentemente da questão financeira, independente até mesmo de nós termos que ter uma condição de um estudo maior com relação à nossa vida profissional. Mas que ele ia nos honrar através da adoração de tocar um instrumento. E isso eu carrego até hoje. Então é algo que eu, na minha visão, foi uma experiência que às vezes a gente troca uma ideia com os jovens, às vezes a gente coloca para eles, porque hoje eu entendo dessa forma, né? Aí vocês podem também colocar a opinião de vocês. Mas eu entendo que hoje se perdeu um pouco disso. Antes desse ponto que você entrou, que já fica até pra galera aí uma pequena lição. Se eu te perguntar, se a gente se esforçar no que a gente tá fazendo, na obra de Deus, Deus ele não nos desampara e no resto todo da nossa vida. O que você acha? Porque é nítido que foi uma providência de Deus. Porque às vezes, o que eu vejo, né?
que a galera fala assim, não, eu vou me esforçar pra caramba aqui no serviço, e aí o que dá uma sobrada... É sempre a sobra, na Ai, verdade, né? E aí eu jogo pra igreja. E aí você vê que você começou, deu aquela patinada, mas você viu que se você se esforçasse na obra de Deus, Deus não ia te desamparar. É isso mesmo? Mas tem um porém aí. Concordo plenamente, gente, não tô falando nenhuma besteira, é isso mesmo. Mas o que acontece é que tem que ter um passo meu e teu, de quem quer que seja, pra isso. Então Deus, ele é o meu entendimento. Deus, sim, é isso mesmo, mas você tem que dar o passo. Você tem que entender isso. E fazer por onde valer isso de uma forma que você coloque aquilo como a sua primícia, a sua prioridade. E aí sim, você consegue, por exemplo, eu fiz um curso técnico, aí eu fui orientado, por exemplo, pelo meu chefe de lá mesmo, da empresa, na época, porque isso também faz vai fazer uns 30 anos atrás ou mais. Naquela época era o técnico. Você tem que fazer o técnico, né? Você tem que fazer o técnico. Aí fui lá fazer técnico de administração, lá no José de Anchieta, lá que tinha lá, agora acho que até faliu, lá na Vila Prudente, ali no Largo da Vila Prudente. Aí você larga ali, tinha o José de Anchieta e tinha um outro que era, o Thiago fez contabilidade no outro que era comercial, alguma coisa assim, o nome da escola. Eram as duas escolas que tinham ali. Escola particular e tudo. Só que eu quis fazer um técnico também de música. Entendeu? Fui fazer lá no Belém, na sede do Belém. Porque eu acho que tinha que equilibrar. Aí eu terminei o curso técnico de ADM, ele me orientou o quê? Não, faz um técnico de mecatrônica. Fui fazendo no Pentágono. Pagava uma fortuna no Pentágono, entrava 6 horas. André, né? Aqui em Santo André. Exatamente. Ali na eu estudei aqui a escola também. Você estudou, cara? A gente entrava 6 horas, velho, saía às 11 da escola. Mas eu fui fazer o técnico lá na Fundação das Artes. Porque eu acho que a gente tinha que... Mas eu me matava, porque a escola, vocês que são músicos devem saber disso, a escola ela vai aumentando o nível, o negócio vai te arrochando, né, velho? Mas você tinha que tentar, porque eu acho que tinha que ter o equilíbrio, entendeu? No sentido de que você tem que estudar aqui, porque é uma necessidade tua, mas você tem que fazer alguma coisa aqui. Eu penso exatamente igual a posição até que o William colocou, dentro da pergunta que ele fez e do que você falou. Que a própria palavra diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí quando você fala que você também tem que dar o passo, fica bem claro essa passagem pra mim. Porque você tem que dar o passo pra tudo. Você quer ser um engenheiro, um administrador, não importa. E você tá buscando o reino em primeiro lugar, e você tá dando o seu passo, tanto pro reino quanto pra sua vida, eu acredito que Deus, ele honra sim, né, nesse ponto. E eu acho que tudo que a gente faz com sinceridade pra Deus, não que o resto se torna mais fácil, mas você consegue enxergar as dificuldades e você consegue passar pelas barreiras que ali são propostas, porque é natural que a gente tenha barreiras, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu tive um contato muito próximo com o Thiago quando ele tocava aqui na orquestra. Foi quando eu entrei na igreja aqui, né, no Planalto. E nesse ponto ele sempre me aconselhou, né? Estuda, estuda, estuda. Né? Aí a gente vai ver que, tipo, você tem a mesma primícia, né? Você sempre estudou. Eu não tinha muito contato, não tive. Quando eu entrei aqui, você já não estava. Né? Então foi um contato bem distante, né? Mas nele não, ele sempre me incentivou a estudar. Eu lembro que uma vez ele mostrou o currículo dele pra mim. Cara, tinha mais de 20 cursos, eu sei lá quantos anos ele tinha. Eu sei que eu tinha uns 15 anos, 14 anos. Ele tinha mais de 20 cursos, fora faculdade e curso técnico. Então ele falava, estuda, que você vai ver lá na frente o que vai acontecer. E eu acho muito legal isso, porque é uma primícia que todos nós deveríamos ter, né? Continuar estudando e dando sempre pra Deus com sinceridade, né? Aí acho que já entra até o gancho que você falou, o outro ponto. Você falou, acho que isso se perdeu um pouquinho. O que exatamente e por que você acha que se perdeu? Porque eu acho que hoje é muito difícil pra galera mais jovem entender de que vale a pena e de que é importante você ter um voto, um compromisso com Deus. Porque nessa mesma linha que a gente acabou de estar trocando uma ideia, você passa a ter um compromisso de você prestar um serviço dentro da igreja. Porque uma coisa é você vir aqui no domingão, no ensaio, sabe lá que horário, e tocar aqui 1 hora e tal. Outra coisa é você
Nessa mesma linha que você acabou de falar, é você dar o passo de falar assim, não, eu quero me dedicar a isso e eu não quero ser somente um músico. Eu quero ser um adorador, quero ser crente e quero tocar bem para que a minha posição como músico, como maestro, como qualquer coisa que seja, como cantor, como pregador, como líder, seja algo bom para o reino. E hoje você percebe, pelo menos é a experiência que a gente tem, que faz, na verdade, faz 23 anos que a gente toma conta de uma orquestra, é que hoje se perdeu isso ao caminho. Hoje, infelizmente, vocês fazem um trabalho fantástico aqui, é algo novo, inclusive é a primeira vez que eu faço alguma coisa nessa linha, e é legal que você vê um esforço de uma galera jovem para tentar desenvolver um trabalho, para tentar fazer algo funcionar. Agora, num contexto geral, não existe isso. Para você conseguir trazer uma responsabilidade, alguma coisa, para ter um compromisso, você tem que ter algo voltado para o benefício. Por exemplo, nós temos que aqui fazer um bolo, um negócio. Você tem que trazer para o jovem um benefício de algo que ele se sinta legal. Não, a gente vai fazer nós vamos lá para o Serete, vamos não sei na onde. Não existe uma característica da pessoa falar, não, eu vou vir aqui, eu preciso de fazer algo para Deus e eu tenho que entender que vale a pena ter esse compromisso, ter esse voto, e isso vai ser algo que vai reger a minha vida. Então, é muito nítido isso, até acho que é uma questão de uma outra cultura também, que os nossos pais nos ensinaram, de ter uma responsabilidade de estar, por exemplo, no culto da semana, que nem eu achei fantástico. A gente passou alguns dias no Nordeste e a gente foi numa tarde da bênção lá. Tudo bem que é uma igreja sede, uma igreja muito grande e tal. Mas eu achei fantástico ver quase que 20 jovens numa igreja, num culto de tarde da bênção, que é uma coisa muito específica das irmãs, né? Sim. Eu falei, essa galera vai embora. Nós chegamos lá tipo 3 horas da tarde, o culto ia até às 5. E às 7 e pouco ia começar outro culto à noite. Mas a galera ficou, cara. Emendou. Eu desacreditei. Falei, é diferenciado. Por quê? Por causa dessa postura de você ter o compromisso com as coisas de Deus. Não voltado muito, hoje se tornou algo que, não sei se vocês têm essa experiência. Posso estar falando besteira no sentido de que eu estou vendo a minha ótica, um pouco daquilo que a gente vê dentro da nossa igreja, né? Da minha igreja. E às vezes, no contexto geral, posso estar falando besteira, mas meio que tem que haver uma troca. Parece que tem que haver algo que motive, fora do contexto de igreja, de servo, de você servir, de você fazer por onde aquilo ser algo da sua primícia de vida, entendeu? Então, os jovens, a galera mais nova, não, eu tô cansado. Eu mesmo tive experiência de ensinar alguns jovens, de comprar instrumentos. Fazer tudo. Tá formadinho, bonitinho, tá lá. Do nada. Não tô afim. E largar. Entendeu? Instrumento 3 pau lá, encostado, velho. Por quê? Não dá o devido valor àquilo, entendeu? Então é esse aspecto que eu falo que hoje mudou muito da minha época. Só te interrompendo rapidinho, é porque eu acho que você tá correto no pensamento. Porque, pelo menos antigamente, a gente vê aqui, né? O Joel também pegou essa época, a época que a gente fazia aula de música, a aula de música era lotada, né? Às vezes na verdade, assim, quando eu vim pra cá, eu vim do Madalena, que era do Ministério do Brás, né? Aqui em cima. Então eu não fiz aula de música aqui. Você não fez, é verdade. Eu fiz com o pai do Dal, o João Farias, no Madalena. Tá. Né? E quando eu vim pra cá, mas assim, a galera que toca hoje, praticamente todas são formadas aqui. Né? Quase boa parte é na mesma leva, né? Sim, digamos assim. na mesma leva. Mas aí o ponto é o seguinte, eu via que a aula de música era lotada. Na verdade, eu lembro que o João, ele às vezes marcava horário. Pra dividir a galera. Pra dividir, por quê? Porque a galera realmente queria isso. E aí, por isso que eu acho que você tá certo. Se a gente for olhar hoje, às vezes tem que se matar pra vir alguém na aula de música. Tipo, não sei se os... Aí que vem o ponto, né? Eu não sou pai, mas às vezes não sei se os pais acabam não falando pros filhos, não, isso é bom. Porque depois a pessoa pode até escolher não querer tocar. Mas, pelo menos você tá ensinando uma responsabilidade, igual você falou.
você ter uma responsabilidade na casa de Deus e na obra de Deus. E hoje eu não vejo mais dessa forma. E é um erro tão grande nesse aspecto, porque o que acontece? A música não é algo que você vai aprender e absorver, a desenvolver, só algo especificamente para a igreja. Hoje se paga, assim, em boa parte da sociedade, uma fortuna para você ter uma aula de música. Sim. Porque a música, ela é o desenvolvimento do seu intelecto. Você vai ter uma criança muito mais desenvolvida inteligentemente falando. Ela vai ter um grau de concentração muito maior do que as outras. Ela vai ter uma noção de métrica e de matemática muito melhor do que um outro jovem. Então o pai, que ele coloca, não que você vai ser um gênio, não é isso que eu estou falando, mas você vai ter um desenvolvimento até da questão do aprendizado na sua escola normal, diferenciado do jovem que não estuda, que não toca o instrumento. E isso é cientificamente comprovado. Não é eu que estou falando. E tanto que, igual, se você conversar com músicos profissionais que tocam na música secular e tal, eles sempre dizem assim, que os melhores músicos estão na igreja. Não, é o celeiro. É o É o celeiro. celeiro de toda a música, talvez, aí, eu não tenho propriedade pra falar, mas o celeiro da música brasileira tá dentro da igreja. E se você for colocar alguns nomes aqui, tipo Michael Jackson, sabe lá eu, o próprio Elvis Presley, são caras que saíram da igreja, tá? E a questão que eu acho que era fantástico falar, até para um efeito de quem estiver vendo, de quem estiver assistindo a gente, é que a música é uma ciência fantástica para a qualidade da criança, por exemplo. Por que a gente tem um trabalho com uma criança e a criança desenvolve? Eu tenho alguns crianças de tipo 10, depois que pelo menos começou a ler, entendeu? Tipo 10, 11 anos de idade, que o desenvolvimento da criança, ela teve uma melhora, e os pais mesmo comprovam isso, na escola, depois de começar a ter aula de música. Por quê? A criança começa a ter uma percepção de aprendizado diferenciado das outras, ou pelo menos melhor. Entendeu? Sem dizer que teve um menino, por exemplo, que eu testemunho que é fantástico, que o moleque tinha problema de asma, problema de pulmão, problema de um monte de coisa. Tinha alguns problemas nessa área respiratória. Aí o moleque começou a ter aula, tal, novinho. Moleque. Tinha 13, 14 anos. E o moleque apaixonado por trompete. Gostava do trompete. E eu não sabia que ele tinha esse problema de saúde. Não sabia. Beleza. E a mãe tinha feito de tudo já tinha posto natação, para tentar amenizar esse problema que o menino tinha. E a gente tinha uns trompetinhos lá, e começou, o moleque começou a pegar, a mãe começou a tocar, tá. Meu, o moleque sarou. Aí depois de, coisa de meses depois, que o menino já tinha desenvolvido, já tava tocando, inclusive já tava na orquestra e tudo mais, aí que a mãe veio dar testemunho pra gente. Que o menino tinha um problema respiratório, e através do instrumento, ele foi curado. Foi Deus que curou, mas o caminho foi através do instrumento. Então, os benefícios que traz culturalmente, educacionalmente e até mesmo de saúde para uma criança... É saúde emocional, né? Emocional, é fantástico. E outra, traz para a criança algo que hoje existe uma preocupação quase que geral, que é você trazer algo que vem a ter uma expectativa de algo novo, de você se sentir útil, de você se sentir capaz, de você ter uma concentração, de você ter um período de estudo, a disciplina que o instrumento traz. Claro que a gente está vendendo o peixe aqui com relação à parte musical, mas é porque é um aspecto muito nítido, entendeu? Sim. E não é só no sentido de igreja. É algo que você abrange em todas as áreas. Pra vida, né? Pra vida. Sim. E é até um outro ponto que, se a gente for pegar aqui, né, a gente vai trazer um monte de gancho em relação ao assunto, né? Mas era até uma pergunta que a gente ia fazer meio brincando, mas a gente vê muito essa zoeira, essa brincadeira, a gente brinca até entre nós aqui. Músico não ora mesmo, Roger? Como que é esse negócio? Eles não gostam muito de ler a Bíblia. Deixa ele responder, que eu quero contar uma curiosidade depois. Uma curiosidade. E aí, me fala sobre isso aí. Não, ou isso é intriga da oposição? Não, como que é isso aí? Isso aí é o capeta. Isso não é coisa de Deus, não. Isso é o capeta. Não, na verdade é o seguinte.
É que assim, o que acontece é que, na verdade, existe dois aspectos aí. Existe crente e crente. Existe músico e músico. Certo? Entendeu? Ó, o músico aqui ficou até feliz, Entendeu? galera. Existe. Porque o que acontece muito é o seguinte: a gente não tem que ser músico crente. A gente tem que ser crente músico. Entendeu? Existe uma diferença. O que tem que vir primeiro é exatamente o que a gente já falou aqui: o reino. O que tem que vir primeiro, não adianta você saber todo o campo harmônico, todas as escalas, e você não sabe nem o texto da Bíblia, nem o milagre que Jesus fez. Lá, se Jesus transformou água em vinho ou fez vinho em água, entendeu? É algo que você tem que, ao menos, parametrizar que você tem uma fé que você precisa defender. E que o músico é meio relaxadão, isso é verdade. A gente, por exemplo, uma característica que é de todo e qualquer músico que vai estudar. Se você for estudar numa escola secular de música, você é obrigado a ter um conhecimento de MPB. A MPB é pautada em músicas africanas. E músicas que, infelizmente, ela presta um serviço ao demônio mesmo. Mas você tem que estudar aquilo lá. Você tem que fazer uma cantiga, você tem que cantar algumas coisas que, culturalmente, você tem que conhecer. Mas dentro da igreja, por exemplo, não é algo que você vai pôr. Não é algo que você tem que diferenciar. O que você precisa de aprender para eventualmente ser... Para aplicação que você... Exatamente, do que você, entendeu? Mas aí o cara... A teoria e a prática é bem diferente. Exatamente. Né? Ainda mais no conceito de que você tá ali para você precisar de um conhecimento, que é importante, do que você vai trazer para a igreja. Mas o que eu quero explicar é que às vezes o cara dá uma relaxada, o cara, só ali e tal. Ele, é algo que ele se aprofunda e às vezes transmite para a igreja, que aí gera crítica, de que o cara eventualmente não é um crente. Geralmente o problema são os bateristas, né? Esse é o principal. Ó, baterista e o contrabaixista. Vai desligar tudo, ó, já era, acabou o podcast, pessoal. Falou mal do baterista é problema aqui. Aí a casa cai. Fala do baixista que tá quieto aí. Mas, entendeu? Fala aí, Joelito. Não, você pode continuar. Pode falar, filho, pode falar. Não, eu queria contar a curiosidade. Acho que o William só deve ter escutado falar, mas eu vi o seu pai passando branquinho na partitura quando a gente tocava aqui. Não peguei essa não aí. Pegou, né? Não, essa foi legal, Mas hein? você lembra disso? Não lembro. Ele passava branquinho na partitura, aí o pessoal fala, por que ele passa branquinho na partitura, né? Porque alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada, né? É só uma curiosidade pra vocês saberem aí, pro pessoal saber. Tinha uns irmãos aqui no Planalto que tocava com a partitura de ponta cabeça. Vixe, os ninjas também, meu. Esse era o irmão Pedrinho. O Pedroca. Tá queimando o irmão. Eu nem ia falar do nome do irmão. Não, mas... Agora, você sabia, tem o testemunho desse irmão? O cara que construiu o templo aqui. Antigamente tinha um Veloso aqui na esquina. Sim. E a gente trabalhava, era novo pra caramba, a gente já trabalhava com o carrete. Você fazia entrega com o carrete, tinha um carrinho grande, a gente já tinha músculo pra isso. Então a gente carregava, fazia as entregas, ganhava a gorjeta a turma não tinha... entrega por tipo flanelinha, né? Tipo flanelinha. Então a gente entregava as compras pra senhoras, né? Lá no Veloso. Aí, eu tocava trombone, a harmonia junto com o irmão Antônio. Pedrinho, junto com o irmão Pedro. Aí o irmão Pedro falou assim, esse menino aí já aguenta o tranco, né? E naquela época, o salário da gente ia direto pro pai, né? Você não tinha acesso a isso, né? Aí ele chegou pro meu pai e falou assim, ô, irmão Pablo, esse menino aí... Você não quer pôr ele pra trabalhar comigo, não? Meu pai falou assim, ele ganha X por semana lá. Falou assim, dou Y pra ele. Eu nem sei quanto que é, pra você ter ideia. Você acredita que eu fui trabalhar com o irmão Antônio de servente de pedreiro? Irmão Pedro. Ô, irmão Pedro. Ralamos, hein, velho? Putz, que furada, meu. Tinha que colocar caminhão de areia pra dentro, caminhão de pedra, fazer cimento, dar na mão dele. Eu virei um servente de pedreiro. Aí que eu ralei mais aí pra entrar na fábrica. Falei, Jesus, que é isso, velho? Era só eu e ele, meu. Mas era muito fantástico. Quando eu comecei aqui na orquestra também, eu tocava do lado dele. Mas era muito Eu fantástico. não lembro muito dele. A hora que eu comecei, acho que ele já não tava. Quando eu comecei a tocar. É que logo... não, você é mais recente, né? Porque aí ele faleceu também, não esticou tanto também. Foi. Ô, Roger, mas você quer falar uma coisa, jovem? Não, já. Eu ia te perguntar, você que... teve algum momento que você percebeu que você falou, esse é o meu ministério?
esse é o meu ministério? É a questão da música? Ou foi acontecendo e você viu que Deus te direcionava? Ou em algum momento você teve um estalo e falou, não, é isso aqui que eu vou seguir pra minha vida? É que, na verdade é o seguinte, a gente já começou muito cedo na parte musical. Mas uma coisa que eu nunca tive a pretensão, eu queria sim tomar conta de um grupo tal, mas não era algo que era o ápice, né? Porque tem pessoas que buscam com mais, né, finco o negócio. Eu tinha vontade sim, mas até tipo de tomar conta de um instrumental, até algo menor, entendeu? Mas quando foi que realmente chegou esse momento que você tá perguntando de que, meu, eu falei assim, eu tenho agora de me firmar nisso. Isso aqui é como se fosse um ministério pra mim. Nós fomos pra uma igreja e Deus usou alguém para que nós fôssemos pra lá, que tinha um senhor chamado Ezequias Lobo. Ele já era um senhorzinho de cabelo branco. Nós chegamos na igreja lá, a igreja tinha mais ou menos uma meia dúzia de músicos. E esse senhorzinho, a gente ficou lá com ele, mais ou menos ainda com ele na regência, mais ou menos coisa de uns 3 anos. Acho que foi 3, 4 anos. Que também foi uma transição que a gente tava estudando tudo que tinha direito, tinha que ralar muito, porque depois quando você vai fazer um estudo mais específico, uma especialização, é menos, né? Você vai uma vez ou outra por semana, mas no período de faculdade não tem jeito, você tem que ir todo dia pra escola e tem que se matar, entendeu? Então foi mais ou menos esse período de 3, 4 anos que a gente congregava, que era a Vila Olinda, e a gente tocava na orquestra. Então, na verdade, eu tinha, assim, já um estudo, procurava ter um estudo legal, mas não tinha ainda uma ideia de ministério, uma ideia de uma obrigação um pouco maior, uma ideia de como é que eu posso explicar? De algo mais responsável, entendeu? Então, você queria ser um bom músico, um bom instrumentista. É tanto que a gente tava fazendo casamento todo sábado, inclusive alguns aqui no Planalto mesmo, porque era algo novo do sax soprano lá, era o cara de Kennedy, essas coisas, então era a febre na época, né? Aham. Então a gente se aprofundou um pouco nisso, então a galera queria que tocasse nos casamentos. A gente fazia casamento quase todo sábado, porém, não tinha uma responsabilidade do conceito de ministério, que eu acho que é algo muito mais sério do que simplesmente você ser um bom músico. Então, o que aconteceu? Um período de mais ou menos esses 4 anos, foi um período que a gente se dedicou, a gente ajudava ele na escolinha para dar aula, a gente ajudava ele até na questão, porque ele já era um senhorzinho, na questão das pastas, ajudava mesmo, porque apesar de ter um grupo muito bom, não tinha ninguém que morava próximo dele, que ele morava aqui perto da gente, inclusive, né? Então, a gente auxiliava ele, mas nem era como um maestro. Desculpa. E aí ele precisou de sair da igreja. E aí ele colocou a gente para ser o maestro. E eu relutei um pouco porque eu entendi que eu não tinha capacidade. Primeiro porque a gente era novo por demais, de idade. E depois porque na minha cabeça a gente tinha que ter uma formação ainda maior para ser um maestro, entendeu? Para ser uma pessoa na frente do grupo 100%. E ainda mais que ele era uma pessoa já com uma bagagem muito grande, era um bom maestro, era uma pessoa que já tinha uma capacidade. É difícil assim, quando para vocês me entenderem o que eu quero dizer. Quando você pega um trabalho ou algo que eventualmente, né, não tá legal, ou é uma pessoa que você tá de igual para igual, é mais fácil. Concorda? É mais fácil de você, não. Beleza. Agora, quando você pega um trabalho que a pessoa tá num nível que você considera muito superior ao teu, que era o caso, aí você fala, pô, quem sou eu, né, pra assumir isso aqui, né? Mas aí fizeram uma junta lá, os pastores e tudo na época, inclusive tinha algumas subcongregações e tudo, e me chamaram pra uma reunião. Falaram assim, olha, o Ezequias, ele não vai poder mais, tá ficando na igreja e tal, e ele nomeou você, e nós não temos ninguém. É você e é você. E aí você ficou, entendeu? Sem muita alternativa. Aí sim eu entendi que, além do preparo técnico, né? Além do preparo de você ter uma condição de você saber falar de música, ensinar música e ser o exemplo,
você tinha um ministério. Que aí entra a parte da oração, que a gente acabou de falar, entra a parte de você ter um conhecimento bíblico, até mesmo porque, às vezes, a gente tinha que dar um conselho para um jovem, até mesmo porque, às vezes, você tinha algum problema, que às vezes a pessoa tinha mais liberdade de falar com você do que, às vezes, com um obreiro. E muito mais do que isso, você tá na frente de um grupo. É meio natural, né, que isso aconteça. Então, você passa a ter uma responsabilidade não só na característica de um músico, mas sim de um ministério Uma referência, musical, né? exatamente, dentro da igreja. Entendeu? Então, aí sim, caiu a ficha, e eu já nem lembro quantos anos de idade eu tinha, mas era bem novo, de que você precisa ter uma parte ministerial. E aí eu fui estudar isso. É tanto que eu fiz um curso que eu concluí agora nesse final de semana, a gente fez a formatura, tudo, que foi um curso de teologia na parte musical, que inclusive é um curso fantástico. É um curso de teologia, ou seja, você vai tratar das coisas da Bíblia dentro do contexto musical. Então você aprende o que você agrega como cristão, como conhecedor da palavra, no conceito musical dentro da igreja. Então você é um curso eu não lembro, acho que é 2 anos de curso, que você trata das coisas musicais dentro da Bíblia. Até ia fazer uma pergunta nesse sentido. Na verdade, assim, você acha que há no sentido geral, né, generalizando, você acha que há um menosprezo em relação à palavra correlacionada à parte bíblica? Por exemplo, as pessoas dão mais valor a um cara que prega do que a um músico dentro da igreja? Na verdade, a questão, nesse ponto, eu entendi sua pergunta, inclusive acho que é uma das perguntas que foram elaboradas. A gente vai lembrando. É fantástica a vai pergunta. aproveitando o gancho. Mas o que acontece? Na verdade, o que acontece muito hoje em dia é que existe um destaque. Por exemplo, hoje vamos supor, vamos colocar aqui. Não estou fazendo crítica, tá? Entenda a posição da gente. Por exemplo, pelo menos é aquilo que a gente enxerga no contexto geral. Estou falando geral, não estou falando da onde eu congrego ou daqui do Planalto. Geral. Por exemplo, hoje, se você pega um grupo de louvor e você coloca ele para louvar, todo mundo levanta, você tem um agito pessoal das pessoas. Então você acaba enfatizando. Quando o ciclo de oração levanta para orar, você quase não vê isso. Ou quando a própria orquestra, você não vê isso. É a mesma coisa no contexto da palavra. Acaba existindo um destaque. Por quê? Porque a própria igreja, as pessoas, acabam dando uma ênfase maior àquilo. E o contexto, às vezes, musical, e é por isso que é aquilo que a gente tinha falado lá atrás, às vezes se perdeu um pouco dessa ênfase das pessoas com relação à parte musical, inclusive de orquestra. Hoje existe um movimento de maestros. Eu fiz um curso com alguns maestros lá em Osasco, que inclusive é uma igreja de referência com relação à orquestra e coral. Tem muitos vídeos gravados e tudo, eles são referência mesmo. Que eu fiz um curso de regência lá, e você vê que é uma preocupação muito grande com os maestros, e nós estávamos numa sala ali de 30, 40 maestros mais ou menos, e é geral com relação aos hinos da harpa cristã. Por quê? No contexto geral das igrejas, se descaracterizou a validação daquilo que é o nosso inário primordial. Sim. E a mesma coisa se faz, às vezes, nesse contexto que você está me questionando. Às vezes se perde o valor daquilo que também é adoração, também é louvor, com relação àquela pessoa que prega, que fala. É lógico, é claro, cada um tem o seu papel dentro de um contexto de culto, no contexto de corpo, no contexto de adoração, no contexto de repreensão, no contexto de você ter uma pessoa que eventualmente vai edificar, vai exortar, ou vai ensinar. Agora, que se perdeu hoje, que também é uma coisa que vocês colocaram, que é fantástica, é que hoje os louvores também caiu muito, né, com relação a isso. Porque qual que era a finalidade do louvor lá no Salmo? Qual que era a finalidade da adoração com relação àquilo que era colocado como louvor dentro da igreja?
era a ensinar a igreja. E hoje o que nós aprendemos com os louvores? É. Pega uma letra. Qualquer hino da harpa, com esses hinos de hoje. Entendeu? Pega uma letra hoje, não vou nem citar grupo nenhum, porque senão vai enfatizar alguém. Deixa quieto. Mas pega uma letra atual. Vamos ficar famoso. Deixa pra lá. Vamos ficar Mas- famoso ao inverso. Mas pega uma letra. O pessoal vai dar dislike. Vai dar dislike. Deixa quieto. Eu não vou citar o nome de ninguém, mas se você pegar uma letra, pega a letra, que é algo que você, inclusive, aprende. Eu aprendi nesse curso, que é algo fantástico. Que você faz muito nas escolas secular, mas muitas das vezes, hoje, se perdeu muito de fazer com relação aos nossos hinos. Que é você pegar a Bíblia, o contexto bíblico, do que a palavra de Deus ensina, e você comparar com a composição, com aquilo que aquele compositor, o autor daquela letra, quis dizer. Você tá maluco, hoje não tem mais. Aí você vai falar, meu, que isso? o que você tem aqui de exortação? Nada, não se exorta mais ninguém, não corrige mais ninguém. Mas o que você tem de elevar a Jesus a Deus? Muito pouco. Mas e o contexto de que você tem uma pauta bíblica, um conceito de um texto bíblico? Também. É igual você pega a própria. Lá, acho que vocês usam a Betel, né? Isso. Na escola bíblica dominical. E na CPAD ela tem os hinos sugeridos que tem a Isso. ver com o tema da aula. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante mesmo. Interessante de se falar mesmo, porque realmente é algo que a gente quase não pensa, né? Então, quando você tem uma descaracterização da qualidade dos hinos e você tem alguém que traz de uma forma, também não é 100%, mas traz especificamente uma exortação, Ô, Roger, a produção tá pedindo só pra ficar um pouquinho mais perto, é isso, cabra? mais perto. Ah. E olha que eu falo gritando, hein, meu? E aí, o que acontece? Às vezes se perde. Por quê? Porque exatamente quando você tem uma, entre aspas, uma desqualificação das nossas composições e até mesmo harmonicamente falando, musicalmente falando, da qualidade dos hinos da atualidade, você perde também a força no sentido de você ter uma evidência um pouco maior com relação à parte musical. E aí aquela pessoa que prega, aquela pessoa que fala, acaba sendo mais atrativo e mais evidenciado dentro da igreja. Dá a impressão que acaba. Acho que é um ponto também. Por causa dessa descaracterização aí dos hinos, dessa mudança, acaba influenciando espiritualmente de uma forma geral, né? Lógico que a gente não vai se deixar levar cada um a salvação individual e tal. Mas quando os hinos, igual você falou, são cristocêntricos, né? Que é o que os hinos deveriam ser. Exatamente. O contexto de um culto, ele é diferente, o contexto da nossa vida é diferente. E aí é o que acho que entra um pouquinho no que você falou. A gente dá uma olhada nos hinos de hoje, é um monte de duas notinhas e um monte de letra igual e um monte de faz o que você quiser porque Deus te ama mesmo assim, e não precisa mudar e relaxa. Dependendo da música, você consegue encaixar até uma música secular. Não. Inclusive isso. Esses dias tinha um vídeo lá do cara cantando I Got a Feeling do Black Eyed Peas lá. No meio do culto, o cara tava tocando o hino, parou, começou a cantar lá I Got a Feeling do Black Eyed Peas, aí... Mano... Aí eu falo... Perdeu a noção, meu. Não sei se é melhor ser surdo. Não, e às vezes você, que nem... geralmente a gente tem um pendrive, alguma coisa no carro, mas de vez em quando você tira e você vai pra uma rádio. Sim. Diante de Deus, eu falei, essa rádio é evangélica mesmo? O cara pega toda a parte musical de uma música secular, de um sucesso secular, e o cara coloca uma letra ali só, meu. E fala que é que eu não vou lembrar agora, senão até falaria. Mas tem um hino que eu não sabia, que é um desses mais novos, que é exatamente uma música secular de um artista, não sei se é dos Estados Unidos, tal, não sei de onde é. Mas é exatamente a mesma coisa. E às vezes entra até às vezes no que você falou. A gente não estuda, não presta atenção. Aí quando eu tava lá, tava tocando, eu comecei a cantar o hino. Eu falei, não, peraí. É música isso aí. Entendeu? E aí era uma música. Então falei, descaracteriza, meu. Porque o que acontece hoje, infelizmente, falando agora a nível nacional e a nível de que essa comercialização. É a comercialização. O que acontece? Não é algo
na sua grande maioria, não é que a gente quer ser santarrão. Não é que a gente quer ser mais ou menos. Não é isso. Mas o que acontece? O cara quer trazer algo comercial que seja popular para dentro da igreja. Então ele traz a roupagem daquilo que funciona lá fora, a roupagem, a forma, o modo, para dentro da igreja. E às vezes, infelizmente, na sua grande maioria, acaba colando. Acaba colando, que é o que está acontecendo hoje com os hinos da harpa. Que são composições fantásticas. Paulo Levas Macalão, meu. E outra, é hino que serve para qualquer coisa, desde uma funerária a uma festa. Você encontra o hino, a letra, o contexto que você precisa para você se adequar e para você colocar. É o hinário oficial das Assembleias de Deus. E hoje em dia é uma briga, inclusive, algo que o próprio bispo está pondo muito em pauta, porque os pastores estão colocando as paredes pretas, nada contra, mas tudo preto. Eu não sei onde a escuridão é referencial. Ixi, olhar pra minha parede preta aqui. Eu não sei aonde que... Não, aqui é por causa do estúdio, tá justificado. Mas eu não sei aonde a escuridão é algo bom, mas é o que caracteriza. E você coloca ali um grupo de 5, 6 jovens e pau. E perde essa essência, entendeu? Perde essa essência do contexto, da verdadeira finalidade da parte musical na igreja. Porque também, quando você traz essa novidade, ou esta mudança que existe, e dependendo do contexto que ela é colocada até mesmo, você perde a essência exatamente do que a gente já havia falado, do ensino. Porque uma das características da música, da letra, daquilo que é cantado pela igreja, é para ensinar. E o que nós estamos ensinando através das letras? Muito pouco, ou quase nada. Trazer o contexto da música e daquilo que você canta, daquilo que você louva, é para você exaltar o nome de Deus. Exaltar aquilo que você falou da parte cristocêntrica. E também é algo que muitas das vezes você não ouve. Então, de conceitos de doutrina, conceitos da parte bíblica que se perdeu no meio do caminho. Então, acaba se enfatizando muitas vezes e se valorizando muito mais a questão daquilo que é o pregador ou da palavra, porque se caiu muito em qualidade musical, hoje você 3 posições no violão, você toca 1 milhão de música aí, porque é 1, 4, 5 e já era, entendeu? O cara não precisa de... Então, empobreceu a questão até musical, se empobreceu muito, com relação àquilo que a gente vinha dos grupos até mesmo não tradicionais, não necessariamente de uma Assembleia de Deus, que nem Prisma, não sei se vocês já ouviram, entendeu? Prisma, Logos, Oséias de Paula, Vitorino Silva, que você tinha que ter um estudo para você tocar os caras. Hoje em dia você pega, igual você falou, você pega as notinhas fáceis lá que você encaixa qualquer coisa, qualquer letra, e que vai vender pra caramba, todo mundo vai baixar. Acho que eu não lembro exatamente qual foi se foi Na Força do Louvor. Acho que foi Na Força do Louvor aqui do Renascer Praise. Acho que a Elisama foi pegar a partitura na Renascer, quando a gente comprou a partitura, e a mulher falou: mano, vocês não vão conseguir tocar essa música. Mas é isso mesmo. Os caras batalharam aqui. Isso naquela época ainda. Tocaram. Aí, né? E olha que isso aí já é mais recente, sim, né? E a gente tocou a música. E a música, com um nível de dificuldade assim enorme. Eu lembro que todos eles se dedicaram. A gente vinha de sábado, a gente ficava até 1h da manhã. Era 7x4 o hino. Alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto. Eu nem sei o que é isso. Bons tempos que eu tocava. E assim, de cabo a rabo, o hino ficou muito bom, perfeito. E qual foi o nome daquele cantor que veio aqui, que era até da Renascer? Marcelo Aguiar. Marcelo Aguiar. Ele filmou a música, falou: cara, eu nunca vi ninguém tocando essa música fora a gente. No dia lá, né? Porque... E assim, hoje talvez outras pessoas, mas assim, naquela época, eu lembro que a dedicação foi muito grande. Foi algo que eu aprendi naquela época. Na época eu era um simples regente, né? Mas a Flávia era a moça que trouxe a música, né? E, a gente cantou, a gente tocou, e assim, ficou muito bom, mas houve uma dedicação, uma entrega muito grande. E hoje, realmente é isso que você falou. Com 3, 4 notas... a gente acaba... a gente não tá falando que hoje não tem esforço, não é isso que a gente quer dizer, né?
Mas dá a impressão que hoje é muito mais simples, né? Sim. Às vezes, por exemplo, tem hino aí no congresso que você pega faltando uma semana pro congresso. 2 semanas. Aí você pega e zera o hino. Aí você fala, caramba, nossa, não, a gente tá voando. Mas não é que a gente tá voando. É porque antigamente você fosse fazer isso, não ia. Não vira, E aí a questão é que hino nenhum você ia conseguir tocar. Se não fosse das harpas, que era mais tranquilo, era tal. Mas você não ia jogar o hino da harpa no congresso, né? Pra ser um hino tema. Mas se não fosse o hino da harpa, você não ia. Nenhum hino você consegue tirar com menos de um mês. Na Força do Louvor, acho que a gente ficou 6 meses ensaiando. Então. Pra que a gente conseguisse tocar no congresso. Então, assim, realmente é uma diferença Gritante, né? muito grande em relação aos hinos de antigamente, grupos e os de hoje, né? Sim. Ah, achei que você ia falar, Não, tava me olhando, dando uma eu risadinha. tava pensando já numa pergunta, já outra pergunta. Então faz. Fica à Não, mas vontade. Às vezes tá até na pauta, Tá na o Joel- pauta. é que É o que a gente Joel vai não tem o- lembrando. O Joel não tem o costume de ler a pauta, viu, pessoal? eu vou Então aí perguntando. ele vai perguntando e sempre tá na pauta. Ó, mas só pra saber, a pauta tá no meu celular, tá? Não, voltando um pouco em relação ao secularismo. Vamos lá, você até comentou que em algum momento você fazia bastante casamento e tal. E aí eu queria fazer a pergunta referente a isso. O que você acha sobre música secular dentro da igreja? Assim, não é. Eu já me relutei várias vezes em relação a esse ponto de vista, né? Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você fala música secular dentro da igreja? Eu falo um casamento, por exemplo. Não, eu acho que é assim. Existe uma coisa que a gente precisa ponderar, tá? Uma coisa é você saber da onde vêm as coisas, que é uma dificuldade nossa, tá? Uma dificuldade nossa. Por exemplo, existe, como a gente está falando aqui, vários tipos e vários estilos de música. Mas qual que é o fundamento delas? Da onde que veio? Então, quando você tem uma noção daquilo que você está tocando, por exemplo, existe uma Jesus, a Alegria dos Homens. Meu, é pecado eu tocar? Não. Não é uma música erudita. Foi Bach que fez. É uma música que é referência. E as nossas origens são católicas. Sim. Certo? Então, quando você traz um estilo e algo que você não sabe da onde veio, é um perigo você estar errando. É um perigo você estar... É a mesma coisa de alguns conceitos de algumas igrejas fazem do contato e aquilo não está na Bíblia. Mas você, por falta de conhecimento, e até mesmo Deus acaba te curando através daquilo, pela sua fé, mas é algo que biblicamente está errado. É a mesma coisa, é o mesmo conceito com relação à parte musical. Se você não sabe a origem daquilo, e você está trazendo de um lugar que você também não sabe de onde provavelmente você pode estar errando, está pecando. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa queria que a gente tocasse, por exemplo, Tudo por Amor, lá do Kennedy da vida lá. Não tem nada de errado, o cara tá falando de um romantismo, o cara, entendeu? E outra, a música é totalmente instrumental. Então a gente tinha o cuidado de trazer aquilo para um evento específico, não era um culto, era um casamento, e a pessoa geralmente pedia alguma música, mas no contexto do casamento em si, a gente fazia uma programação, por exemplo, em média de 7, 8 músicas, e das quais 4, 5 era hino, entendeu? Tu és fiel, milhares de vezes, Grandioso és tu, Agnus Dei, e assim por diante. Era músicas, Poderoso Deus, que a pessoa gostava, e a pessoa queria que você tocasse. Então a gente tinha o cuidado de, primeiramente, 90% das vezes, a gente tocava para um público evangélico, que eram pessoas que conheciam a gente. Então, automaticamente, era mais fácil para você lidar com o contexto daquilo que você ia tocar. Agora, num contexto profissional, existe um perigo muito grande, que inclusive é algo que vocês colocaram como pauta, que é, por exemplo, um músico profissional. Aí é um outro ponto, porque o cara vive daquilo, o cara depende daquilo para comer e o cara, ele presta serviço a alguém. Então, por exemplo, eu conheço músicos profissionais. E qual é a linha das pessoas que são profissionais, são músicos profissionais, para que ele não saia do contexto de ser um cristão? Geralmente a pessoa vai para a linha erudita e para uma orquestra. Que nem eu conheço uma pessoa que é da Sinfônica, conheço outro que é de Santo André, conheço outro que foi lá para Alemanha para ser músico lá. É o caso do Danilo, um rapaz que é violonista.
E a gente conseguiu ainda trazer ele pra igreja pra dar aula de violino. Depois ele conseguiu uma bolsa, o cara foi embora. Mas, por quê? Porque a linha erudita, você tira esse... É música por música. Você tira esse conceito de trazer raízes culturais de uma música que, infelizmente, na sua maioria é afro, a parte afro da coisa, que é voltada para os cultos afros. Que aí você tá trazendo uma música que, infelizmente, ela foi voltada aos deuses. Então, quando você consegue dividir isso, você não pisa errado, entendeu? Sim. Você não trilha um caminho que, eventualmente, não vai agradar a Deus. Então, no caso, vamos ver se eu consigo... Elaborar o que você tá pensando. Todo o contexto vai estar na tua mente, naquilo que você acredita, e você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo. Tanto dentro do seu conhecimento, quanto na prática. Sim, o que a Bíblia diz? Erreis por não conhecer as minhas escrituras. Ou erreis por não conhecer. E o grande contexto disto, um pouco, é muitas das vezes se erra por não conhecer. Se erra, às vezes, até inocentemente. E aí Deus perdoa e Deus entende. Sim. Mas muitas das vezes o que falta é o conhecimento. É o conhecimento do quê? De você ter um bom senso de saber aquilo que você está fazendo. É claro que às vezes, por exemplo, um contexto que é muito polêmico e que às vezes não é nem legal tocar no assunto, né, que eu quero dizer. Por exemplo, a questão, por exemplo, o cara que toca na noite. Você tá tocando ali, você tá tocando primeiro. Vamos supor, dependendo do ambiente, é um ambiente onde as pessoas estão ali para atrair umas às outras. A pessoa tá ali para servir a carne. E tá servindo através do seu dom. Sim. Através daquilo que Deus te deu. Através daquilo que você tem de capacidade para adorar a Deus. E você tá servindo o quê? Ao pecado. Então, nesse contexto, não é legal. Na minha posição, na minha visão, por mais profissional e por mais que se pague ao músico, na minha visão, na minha ótica, tá errado. É pecado. Entendeu? Então, é algo que você tá trazendo para um ambiente aquilo que você tem de dom. E o problema também é que com isso você vai se esfriando na fé, né? Porque não tem como, dentro desse contexto de noite, né? Você está numa noite, num bar ou algo do tipo tocando, não adianta, porque você não vai impor suas mãos sobre uma pessoa que pediu uma oração e a pessoa vai ser curada, né? Então... Vai ser difícil, a pessoa tá lá esperando alguém pra orar por ela, né? Vai acontecer isso mesmo, né? Mas se alguém cair endemoniado lá, você vai orar, o demônio vai sair? Não vai. Porque você não tá num contexto espiritual, né? Então, eu concordo com o que você disse nesse ponto, sim. Acho que até serve de alento pra gente mesmo, porque não é só a música, né? Não é só a música que nos leva para ambientes hostis, né? Ou para ambientes que, por exemplo, eu trabalho com manutenção e eu já tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica de cerveja. Eu neguei. Porque pra mim não serve. Eu tava desempregado, mas pra mim não serve. Entendi. Entendeu? Não serve. Porque eu acho que as pessoas, você vai beber é pecado. Não é essa a questão, mas pra mim, minha opinião, você vai estar servindo algo não é um lugar e Deus me abençoa de uma outra forma, entendeu? Então a gente precisa saber realmente onde a gente pisa e conhecer realmente aquilo que Deus quer da gente, né? É um ponto de vista bastante interessante aí. Não, é verdade. Pessoal, antes de continuar, quero falar um negócio. Se vocês quiserem nos ajudar, a gente vai colocar porque tudo isso aqui tem custo, viu, pessoal? E a gente quer melhorar tudo isso pra vocês. Então a gente quer mudar cenário, colocar umas cadeiras diferentes e tal. Mas quem quiser nos ajudar, a gente vai colocar um QR Code em algum canto da tela, como eu sempre falo. E aí vocês podem nos ajudar. Cadê? E aí ele já vai te direcionar o Pix Aqui? que a gente Aqui, consegue. Qual? E aí vocês conseguem nos ajudar, ou entre em contato no direct do Instagram, no Facebook, que aí a gente consegue ajudar vocês. E vocês conseguem nos ajudar a continuar esse projeto, que é pra glória de Deus. Você que tiver a sua empresa, quiser o seu nome aí, da sua marca registrado aqui também, pode entrar em contato conosco. Isso aí qualquer 5, 10 mil, 20 mil reais aí ajuda a gente e muito, viu, já gente? Ajuda um pouquinho, dá pra comprar umas coisinhas, né? Deixa Deus te usar. Não, legal. Me surgiu aqui enquanto a gente tava batendo esse papo aqui, Roger, e é uma pergunta que na verdade a gente nem tinha preparado, mas
eu acho interessante fazer até pro Essas aí, as pessoal perigosas, né? entender. São as perigosas. É, É a pegadinha. Não, Vamos ver se vai cortar ou não. É. Vai cortar. não, acho isso que aí? não vai precisar acordar, não. Nesse contexto todo de música, o quanto a música é importante pra você e o quanto você ama a música. Parece bobagem a pergunta, porque é nítido do seu amor pela música. É. Mas o quanto você ama a música e por que ela é tão importante pra você no contexto espiritual, no contexto de dom mesmo. Não, a música eu acho que ela é primordial na minha vida. Na verdade é porque a gente, na verdade, foi pautado em duas coisas. Primeiro que a gente gosta, é meio igrejolão, né? É meio beatão. Então a gente gosta de estar na igreja. Eu e a Sheila gostam de estar na igreja. É algo que a gente tentou ao longo do tempo ser algo incítrico, né, com a gente. Então a gente gosta de estar na igreja. É algo que a gente gosta. E paralelamente a isso é a parte musical. Então a gente meio que, primeiro que a música em si é algo fantástico. Primeiro que é algo que é fora, é algo divino. É algo que você é uma arte que você, quando você se aprofunda, você vê como que Deus é maravilhoso com relação à música. Como que Deus trabalha através da música. Como a música ela é transformadora. Como a música salva. Como a música ela penetra. Como a música tira o doente do seu leito. Hoje a música ela serve tanto para a parte da saúde física como da saúde mental das pessoas. Hoje existe terapia através da música. A pessoa vai lá para fazer uma terapia através da música. Então a música ela tem uma infinidade de funções e ela tem uma condição tão fantástica dentro do conceito de igreja, como fora do conceito de igreja, como dentro do conceito de saúde, fora do contexto de saúde, dentro do conceito familiar. Se você for estudar, se você for se aprofundar um pouquinho no assunto, você vê que existem famílias que são pautadas pela música. Eles se ajuntam ali, passam às vezes dias e noites com violãozinho, através da música. Então a música é algo que está envolvido em todos os momentos da vida da gente, da minha vida pelo menos. E dentro da questão da gente ser cristão, traz muito isso, aflora muito isso a questão da música, a importância da música. Porque hoje, por exemplo, a gente gosta de hinos mais antigos e tal, nada contra os mais novos, e a gente ouve também até por uma questão de você conhecer. Mas às vezes você acorda e você coloca lá um determinado hino, você acorda e ouve e sente a presença de Deus na sua primícia do seu dia, Deus falando com você através de um louvor. E isso é singular. Isso é fantástico. Porque você vê Deus falando com você através de algo que você também pode participar daquilo quando você coloca isso para a igreja, para um grupo, para um conceito de culto. E isso é lindo, é algo que transcende as palavras, né? É algo que é fora do contexto do sentido humano, porque é algo divino. Então a música em si, o conceito da música, ela é tão linda, e é por isso que existe uma grande força maligna para destruir o contexto da música dentro da igreja. Porque a música ela é muito forte. A música é algo que é além daquilo que a gente pode falar. É como falar de Deus, é algo lindo. E é por isso que é um magnetismo que existe da música, exatamente por causa disso. Tanto por parte daqueles que estudam no meio secular, como da parte daquele que está dentro do contexto evangélico. Porque é algo fantástico. Então, quando você fala da importância da música, ela é 100% importante no sentido de que ela está em todos os momentos e até do aprendizado e da vida da gente. É tanto que se hoje, é lógico, através de Deus em primeiro lugar, mas foi através de um voto e concernente à parte musical. Se hoje eu tenho algum bem que foi gerado através de um fruto de um trabalho, de um fruto, sim, de uma oportunidade que Deus me deu há 30 anos atrás, mas foi através do quê? De um voto
de tocar um instrumento. Então, se hoje eu tenho algum bem concernente à minha vida material, foi através de uma parte musical, de algo voltado para a música. Se hoje eu aprendi alguma coisa fora do meu contexto de um funcionário ou de um profissional, é através da música. E muitas das coisas, dos conceitos que a gente tem hoje, até mesmo concernente às coisas de Deus e concernente daquilo que a gente tem de responsabilidade dentro da igreja, é através da música. Então a música meio que é uma primícia que a gente tem, é algo que rege a vida da gente e é algo que é fantástico. Uma coisa que eu nunca tive uma preocupação, que hoje existe muitas vezes, dependendo da posição da pessoa, é de querer ter o ganho material com relação à música. Tive oportunidades, tive convites para isso. Mas eu falei, não, é algo que eu quero prestar a Deus. Entendeu? Eu não quero fazer isso uma forma de ganhar nada concernente às coisas daqui da terra. Então, a música, para mim, eu acho que tem um fundamento muito maior do que, eventualmente, o talento ou aquilo que ela é. Eu acho que é algo que Deus tá tão incítrico que quando você leva a sério esse contexto da música, que é fantástico, na minha visão. Então, não precisa de você pôr nada a mais. Não, nada contra aquele que eventualmente ganha um salário ou tem a sua disponibilidade total à igreja e é merecedor de um salário por isso. Não estou falando nada nesse contexto. Sim. Mas eu quero dizer que já houve a oportunidade, fala, meu, vem aqui, ó. Você vai ganhar X e tal. Não é a finalidade essa. Até era uma pergunta que a gente tinha, né? Entendeu? Porque eu leio a pauta assim, tá, gente? Hoje há muitos músicos que estão em igrejas grandes, que recebem pra estar lá, né? Era até uma pergunta dentro desse contexto, né? Você já até respondeu ela, né? Nesse contexto do músico que recebe um salário. E eu acho que é super justo, desde que, né, tem pastores que recebem, o cara tá se dedicando, ele está ali, enfim. Eu acho que é justo sim também. Sim, é interessante. É bonito ver, né, como a música faz diferença. Eu também tenho uma opinião parecida, eu acho que a música é sensacional realmente. E ela tá presente realmente em todos os momentos das nossas vidas, né? Os sons, as músicas. Tudo é um som, né? Quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente tá lá já ouvindo o som e falam, né? Que influencia, Você dependendo vai ver do que quando você tá for a ouvindo, que você tá falando. batida do coração do seu filho, cara. Isso é engraçado. Ele vai falar, é que eu não sou pai ainda, ele sempre vai falar isso. É que eu não sou pai ainda. Todo mundo já sabe, vou fazer um corte só com o William falando isso daí, tá, gente? Engraçadão, Joel. É que eu não sou pai ainda? Mas tudo é gerado realmente através de um som, né? E é legal. A gente vê até pela Bíblia, né? A gente vê tantos exemplos que reis se acalmavam, demônios saíam. E não que eu gosto muito da palavra, às vezes tenho a oportunidade de falar, mas às vezes, com um toque, né? Tipo, o cara pegava a harpa lá, dava um toque na harpa, já era. O demônio saía. Então a gente vê o poder da música, tipo, como é lindo. Uma vez a gente tocou num culto ar livre aqui na praça, quando juntava todas as orquestras, aí o cara do lado, que tava do meu lado tocando, aí o cara parou de tocar e começou a falar em língua estranha, mano. E, tipo, foi assim, sensacional. Né? Sensacional, assim. Eu queria eu estar falando em língua estranha, porque aquele negócio pegou ali, a gente chama a baixaria, o pessoal ali de trás, né? O trombone, tuba, bombardino. E foi, assim, uma cena também que me marcou bastante. Isso que você acabou de falar. E falando de música, eu lembro um culto que a gente fez numa pracinha aqui da Coab. Não sei se você lembra, acho que foi um dos últimos, foi um dos melhores cultos que eu participei. E assim, a gente tava numa praça e uma rua normal, mas não tava tão movimentada. E aí quando a gente começou a tocar, as janelas, a galera da rua, lembra, mano? Começou a lotar a rua e tudo ouvindo. É o que eu falo, não é mérito nosso, tá, gente? É tudo pra glória de Deus e é por intermédio do dom que Deus nos deu. E aí todo mundo parou, a rua parou. Você via a gente na janela, a gente tocando. Então, a gente vê que a música,
a palavra toca de uma forma e a música acaba complementando e toca a pessoa de uma outra forma também. É. Às vezes a pessoa não conhece a palavra de Deus, nunca ouviu, mas uma pessoa conhece música, né? Exatamente, é isso Não que é o tem como. fantástico, né, meu? O que é legal é isso. Porque as pessoas conhecem e a música, ela é tão atrativa, ela é algo que, se ela é usada como ferramenta, ela tem várias formas de você estar ganhando a pessoa. Quantos testemunhos, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas a gente já teve, de vários testemunhos de pessoas passarem na rua e através de um hino, Sim, a pessoa entrar dentro da igreja. sim. E a Aqui pessoa já aconteceu em ensaio. um ensaio fantástico. Por quê? Porque a música ela atrai, ela entra na alma. Não menosprezando e não dando o devido valor à palavra, que é fantástica, de igual para igual, não é nada disso, mas no conceito de que a música parece que ela tem essa capacidade de, às vezes, a pessoa lá na rua, ela se comover com aquilo que ela tá ouvindo, e ela vir querer. Isso aconteceu também no ensaio da gente. A gente tava ensaiando para um congresso, eu já nem lembro qual era o hino, era um hino difícil também, já fazia um bom tempo que a gente tava ensaiando. E as pessoas entrarem para pedir oração e ficarem no ensaio, praticamente do começo ao fim, porque gostaram do que estavam ouvindo. E isso é fantástico. Isso é lindo de ver, porque você vê a importância que é aquilo que você está fazendo. Sim. A importância do culto a livre e do louvor no culto a livre. Entendeu? A importância de você mostrar para o mundo a sua adoração como forma de evangelização. Que hoje, às vezes, quantos cultos a livres se fazem hoje, que antigamente nós fazíamos periodicamente? A igreja, do modo geral. Se perdeu muito Era pelo isso. menos uma vez por mês antigamente, né? Entendeu? Hoje Se em perdeu dia é mais muito. difícil. Então, e as próprias leis parece que fizeram isso, criaram barreiras. Hoje, para você fazer um culto a livre, amigo, você tem que ter protocolo, não sei das quantas, documento, não sei do que, piriri, poró, um monte de papelada, você tem que ir na prefeitura, tem que. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo, parece que não, mas cria barreiras que é para inibir. Que é para você ter mais dificuldade para fazer. Entendeu? E as pessoas também. Igual teve um culto ao ar livre que algum vizinho da praça chamou a polícia falando que tava tendo pancadão. E aí a polícia veio, aí quando a polícia chegou, falou, não é pancadão, é um culto. Aí chegou, conversou com o pastor rapidinho, o pastor falou, não, é um culto ao ar livre, vai demorar mais ou menos 1 hora. Aí falou, não, a gente vai ficar aqui pra assegurar que vai enrolar. Assegurar que não é um pancadão e que a gente tá aqui dando apoio pra vocês. Aí o policial ficou e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas você vê como que as coisas, né? Às vezes as pessoas. A gente não tira nem a culpa a pessoa, porque realmente teve muitos pancadões, né? E a pessoa às vezes tá tão traumatizada que ela qualquer ouve barulho, um som pronto. e já era, né? Ouve um som. Então, realmente, a música, ela faz muitas coisas. E eu até comentei uns tempos atrás eu fui criado, né, dentro da igreja nesse contexto musical. Eu comecei a tocar com 9 anos. Tocar assim, comecei a aprender música e eu tocava o bumbo, né? E eu tento passar isso para os meus filhos também. E dentro de uma coisa que você falou, que aí eu lembrei. Quando entrou a pandemia, as crianças em casa ficou tudo agitada, né? Ixi. Aí eu peguei e coloquei o menino mais velho para fazer música com o meu amigo Everton ali, né? Meu, baterista que dá problema. Esse baterista é tudo embaçado, né? E, cara, lógico, criança é espoleta, mas o tanto que ele melhorou, não dá nem pra é uma coisa, assim, absurda, quanto que ele melhorou em relação ao comportamento dele. Então, às vezes alguém tá nos assistindo, né? E não sabe o que fazer com os filhos. É verdade. Né? Não sabe o que fazer. Então tem uma base pra isso. E eu acho que a música é uma porta de entrada. E além da música ser uma porta de entrada, eu acho que a música, dentro do contexto cristão, ela vai evitar que seu filho passe pra ter outros caminhos também. Porque você pegar, por exemplo, todos os músicos do passado, de um passado recente, de um passado antigo, a grande maioria estão dentro da igreja ainda. Né? E muitos se perdem nesse contexto hoje porque não teve porque assim, é difícil um adolescente, uma criança só pregar logo de início.
Não, mas tocar é muito mais fácil dele conseguir. Lógico, claro. Entendeu? Tocar é muito mais fácil dele conseguir. Então, a criança, o adolescente, tendo uma responsabilidade dentro da igreja, acho que a música é uma porta fantástica para isso, para que você consiga criar o seu filho dentro da igreja e é aquilo, ensinando o caminho que ele deve andar, né? Porque você passa a criar dois aspectos fantásticos, né, que eu acho que é legal que a música traz com relação à criança, ao adolescente. Primeiro, que ela passa a ter uma não é que é obrigação, mas ela passa a ter uma comunhão e algo a fazer dentro da igreja. É responsabilidade. Entendeu? Uma responsabilidade. E depois que, pelo menos aconteceu isso comigo, eu acho que aconteceu com você também, que a própria criança, o próprio jovem, passa a ver a sua utilidade e o quanto que ele é útil ali, e aquilo passa a ser algo legal pra ele. Vai se sentir parte, né? Entendeu? Então ele passa a se sentir corpo, que é o fantástico, e que também traz a questão da própria amizade. Que nem a gente tinha. Infelizmente, essa pandemia bagunçou muito a questão musical no sentido de orquestra em si. Mas nós tínhamos um grupo, basicamente, mais da metade do grupo, de jovens. De jovens adolescentes. Então, o grupo de jovens adolescentes era praticamente a orquestra. E criança, né? Tinha uma meia dúzia de criança mesmo. Sim. Então, o fantástico que era, os caras tinham comunhão um com o outro através do instrumento. Sim. Então a gente montou um instrumentalzinho lá, por exemplo, pro adolescente, um instrumental pra mocidade, com os próprios jovens. Então tinha um contexto fora do cantar, né? Do contexto de grupo cantar, mas tocar para aqueles que cantam. E fora daquele conceito de base, guitarra, contrabaixo, fora desse conceito também, que era um instrumentalzinho, entendeu? Então eles tinham que dar conta do recado eles mesmos para eles mesmos, entendeu? Sim. E tinha essa questão da amizade, da questão do compromisso de fazer um ensaio separado, do compromisso de orar. Eu não tô sentindo nada que vocês tocando, hein, velho? Vocês precisam de orar e se consagrar que tá gelo seco isso aí, entendeu? Tá canela seca isso aí, entendeu? E aí eles se sentiam na obrigação de trazer resultado. E isso é fantástico para um jovem. Porque o que acontece hoje no mundo? O que abraça o jovem hoje? É exatamente isso. Hoje ele tá aqui, hoje ele tá lá, hoje ele tá ali, hoje ele tá lá. E ele tem uma programação hoje, meu, desse tamanho lá no mundo. Sim. E às vezes a igreja tem uma programação desse tamanho para ele. E quando você traz algo que é bom, que é gostoso, e ele vai se sentir útil, se sentir parte do corpo, se sentir com compromisso, você ganha ele. Que aí entra até num geral, né? Se você for parar pra pensar do que você tá falando. Não é só na música, né? Em relação a tamanho de programação. Acho que a igreja é uma falha, algo que a gente tem que melhorar, é essa questão de ter atividades, porque a gente costuma dizer, né? Se a gente não faz aqui, alguém lá no mundo vai... Se você não sai com a galera daqui da igreja, não junta, alguém lá do mundo vai chamar, cada um vai chamar uma pessoa, porque pessoas pra te levar... Às vezes não é nem pro mau caminho, mas as pessoas do mundo têm outra coisa. Arrancar da igreja já é... Tem um monte. E é um ciclo natural, né? Porque se você não tem os pés firmados, né, na rocha, na palavra, ou dentro de uma responsabilidade, o mundo vai ser mais atrativo do que a igreja. Sim. Isso é natural, né? Então, às vezes, igual, o cara até nem músico era dentro da igreja, né? Mas ele se sentiu mais atraído no mundo porque dentro da igreja ele não estava firmado, né? Então, essa é a grande questão, né? E quando a gente fala da música, não é só o contexto musical, é um contexto de escola bíblica dominical, de oração, de palavra, né? É um contexto todo que vai levar você a ir pro céu. Né? É isso aí mesmo. Que esse é o grande objetivo, nosso grande objetivo, né? Independente do seu ministério, né? Então, eu acho que o caminho, ele tá aberto para nós, né? Então, a gente precisa realmente simplesmente entrar no caminho e aí o caminho ele vai se estreitando, porque a porta é estreita. Não é fácil, né? A gente tá aqui falando já de um contexto onde você passou, né? Você passou por esse contexto e Deus te deu vitória. Mas às vezes você tá passando e em algum momento você também se sentiu, eu quero parar, ou eu estou, né? A verdade é assim, nessa linha que você tá falando, até é legal colocar, né? Porque a parte musical na igreja,
é uma parte muito difícil. Difícil por algumas questões, tá? No contexto geral. Primeiro porque o maestro, o líder, a pessoa que está na frente, principalmente de uma corporação musical, ele tem um custo altíssimo. Existe uma questão financeira. É algo que, às vezes, é complicado de falar, porque dá a impressão que você pode colocar como o cara é chorão, ou é só o grupo dele, ou qualquer coisa nessa linha. Não é verdade. Na verdade, quando você, por exemplo, um grupo de mocidade, você, por exemplo, não tem que fazer uma manutenção do instrumento trimestralmente ou semestralmente. Você não tem que comprar, por exemplo, uma palheta que você paga 30 conto numa palheta. Acho que é R$35 uma palheta, meia boca. Aí o cara tem 30 músicos de palheta. Entendeu? Que nem, por exemplo, a gente tem lá 5, 6 sax, tem 8 clarinetes. Aí, ó. Meu, você imagina. Então, existe um custo em primeiro lugar. Se precisar comprar um instrumento, então... O instrumento você não paga, o mais fuleiro que você vai pagar é um pau e meio. R$1.500. Lá o chinesinho lá, bem ralezinho. Se for uma trompinha boa. Trompinha boa é 5 conto. Entendeu? Tuba. Entendeu? A tuba, então, você vai pagar uns 15 pau. Então, que nem eu, por exemplo, eu, com muita dó, comprei um instrumento nessa faixa, mas eu, sinceramente, o coração doeu, mas... Vou comprar. Eita. Toma aí, Everton. Ai, Jesus, doeu na orelha? Fala, Deus. Perdão. Desculpa aí. Mas Não, eu só dei. uma, só de vez. Só de vez em quando, só pra você acordar. Só pra você ver se tá todo despertar. mundo ligeiro aí. Fala assim, caramba, o visitante veio aqui me esmurrar a mesa. Mas põe um amortecedor aqui, que aí o peão bate no amortecedor. Na hora já? Não. Aí, entendeu? Então, existe uma primeira condição que eu acho que é a mais complexa delas, que é a parte financeira. E, infelizmente, às vezes não existe uma interlocução de maestro, pastor, maestro. Era até um ponto que a gente entra, né? Que é algo que foi o que eu falei pra prima. Eu falei, põe esse ponto. Porque é algo que, às vezes, o pastor ele tem um contexto tão grande com relação à igreja na parte geral, de tantas outras atividades e até mesmo coisas para ver, que às vezes se perde no sentido da orquestra, no sentido da parte musical em si falando. E às vezes o cara não tem a noção, ele não é porque ele não quer, ou não é porque ele menospreza ou qualquer coisa da linha, é porque ele não tem noção, ele não sabe, ele não conhece, ele nunca teve no ambiente ali, nunca teve naquele meio. Então, às vezes, é algo que é complexo. Porque, por exemplo, eu gostava de levar no luthier, eu não levava em qualquer cara. Então, a gente pagava numa revisão 600 conto. Depois o cara ia fazendo algumas manutenções menores, um pouco menor. Mas se você fosse fazer uma revisão de sapatilhado, é 600 pau. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, a primeira barreira que existe com relação a isso, para a pessoa que está na frente do trabalho, é de conscientizar a parte ministerial de que há um custo para aquilo. E às vezes existe uma falha de comunicação ou até mesmo um não entendimento disso, exatamente por essa falta dessa troca, entendeu? Do camarada às vezes colocar. Eu, por vezes, pessoalmente, graças a Deus, que a gente pode ser aí uma das exceções, eu tinha condições de bancar. E não falo isso pra minha glória. Falo isso por nada, mas eu tinha condição de dar. Como dei e como um dia se eu sair de lá vai ficar lá. Alguns instrumentos, às vezes. Nunca tive dó de dar, mas é porque eu tenho essa condição. Mas no seu contexto geral, não é o que ocorre nas igrejas. Não é a particularidade da maioria dos maestros. Então, uma grande dificuldade que existe hoje é com relação a isso. Às vezes, existe essa falha com relação a isso. E outra é concernente às próprias pessoas. As pessoas não têm noção, tá? E aí eu sou obrigado a realmente dar a mão à palmatória para as pessoas que estão na frente, porque as pessoas não têm noção do trabalho que é, por exemplo, você escrever um arranjo. Do trabalho que é você, muitas das vezes, cuidar daquilo ali, porque você se torna um pastor daquelas pessoas. E hoje... E a dedicação fora da igreja, né? Porque hoje o que acontece? Os caras veem aquilo ali bonitinho, mas não sabe o trabalho que é os bastidores daquilo. Não sabe qual é o caminho para chegar naquilo ali. E se perdeu muito nisso, porque hoje existe a questão da praticidade.
nenhuma crítica específica e também não citando nada, mas hoje o cara chega com um violãozinho lá, um baterista, sabe lá eu, e coloca 3, 4 lá e toca o barco e beleza. É a parte musical da igreja. E morreu naquilo. Entendeu? Às vezes até muito mal feito, por sinal. E é blim-blom lá e, meu, legal. E aí a pessoa que tem um Instrumento contexto... desafinado. É, e vai embora. E às vezes pra pessoa que é E Júnior. o líder, né? Entendeu? Brincadeira, Ju. Às vezes falha no sentido de que você, quando tem um contexto de um grupo de 30, 40 pessoas, 25 que seja, existe uma condição muito mais difícil de lidar com a questão do próprio custo e das pessoas. Por quê? Porque você lidar com gente, meu, a gente é ruim. Nós somos pessoas ruins. Nós somos pessoas orgulhosas. Nós somos... A humanidade, de modo geral, é complexa, é difícil de lidar. E aí, às vezes, o cara quer comparar a praticidade de um grupo de louvor, nada contra, mas hoje se enfatiza muito isso. E por isso que nós estamos numa situação musical, muitas das vezes, precária, exatamente por ele não ter uma visão ministerial com relação a isso. Tá? Isso no contexto geral, não estou falando da Igreja Assembleia de Deus ou daqui ou dali. Sim. É no contexto geral. Exatamente por isso. Porque hoje, que nem... Meu, ninguém chega no estralar de dedos e monta uma orquestra, cara. Ou uma banda musical. Não existe isso. Você tem que ralar muito. Você tem que ter um contexto de comprar instrumento, um contexto de ensinar o camarada. Desde o bonão lá. Se você tiver um maestro... Entendeu? Né? Já Então, tá bom, né? Já tem metade do... E isso é tão verdade que não por me gabar, mas quando você tem um trabalho mais ou menos bom, porque tá longe de ser o ideal, mas você tem um trabalho mais ou menos, você vira alvo de tudo quanto é pastor. O pastor que tem um pouquinho de noção disso, desse contexto que eu tô querendo colocar pra vocês, ele chega e te propõe. Eu tô lá na sede do Brás lá, meu, os pastores te abordam na cara larga. Te aborda. Ô, irmão Rogério, e aí, como é que tá lá? Ô, pastor, tá indo bem. Irmão, eu tô precisando de uma essa na cara larga. Por quê? Porque Então ora aí, né, pastor? Porque... Se tá precisando, vai orar. Tá pescando com a quadra dos outros? Por quê? Porque é uma coisa que tá se perdendo tanto. E outra, que aí entra no contexto do jovem, entra no contexto da valorização. É a mesma coisa também, não foge muito da linha da palavra também, não. Até da questão de ser pastor, de ser obreiro. Tá se perdendo isso. O que as pessoas estão preocupadas, estou falando no contexto geral, as pessoas estão preocupadas em seu bem-estar. O que é seu bem-estar? Eu quero ter um bom estudo, quero ter um bom emprego. Ah, pra quê? Pra me viajar, pra me curtir, pra me... É o que hoje rege o contexto geral dentro da própria igreja. Então, o trabalhar e o sacrifício que muitas das vezes você tem que se desprender para você conseguir montar um bom trabalho musical, hoje, na sua grande maioria, não quer Ninguém ter. quer, né? Ninguém quer Aquela ter. parada de vir... hoje é congresso. Então, 9 horas da manhã nós tá aqui na igreja, nós ela vai à igreja, vai arrumar banco, vai fazer tudo, vai passar o dia inteiro na igreja, corre, toma banho e volta pro congresso. Hoje em dia não tem mais isso não, mano. Não. Você Entendeu? arruma lá, pendura uns negocinhos na igreja, não que não tenha trabalho, né? Mas assim, faz uma coisinha, mas ninguém mais quer se abster do conforto, né? Às vezes a gente agradece porque as pessoas vieram, porque saiu do conforto. E é legal, entra até no que você falou, é muito bom ver. Você falou, pô, um monte de jovem e tal, pô, todo mundo acordou cedão. Vocês não podem saber o horário que a gente tá aqui, mas a gente acordou cedo, tava todo mundo aqui muito cedo pra fazer café, pra cuidar das coisas. E hoje em dia, assim, a gente vê num geral mesmo. O que a galera quer? Chega aqui no domingão, faz o que tem pra fazer rápido e Vai pau pra no gato. cama. E vai pra cama e aí só que assim, as pessoas se esforçam pra não estar aqui, digamos assim, fazendo a obra. Só que no trabalho, se precisar ir até 1h da manhã e você começar 9h da Não, manhã, começa 9 de um dia, acaba 1 do outro, não tem problema. Agora, se você ficar aqui 3 horas direto na igreja, mano, aí não vai. Então, existe um... E aí que eu falo da balança. Calma. Entendeu?
Mas é porque... Tá ficando pimentão já. Porque, na verdade, o que acontece é que existe um desequilíbrio. Eu não tô nervoso. Né? O que acontece é que, às vezes, existe um desequilíbrio e a pessoa que se predispõe a fazer, nem sempre, infelizmente, e principalmente na parte musical, não tem também um contexto da valorização. Então, a pessoa que está na frente do trabalho, a pessoa que eventualmente está puxando tudo isso, ela se sente, às vezes, meio que copo descartável, né? Porque eu tenho uma visão, assim, pelo menos é uma visão minha, inclusive é legal porque alguns maestros depois passaram a ter essa visão que a gente tinha. A gente tentou implantar na igreja um sistema que todo e qualquer trabalho, a gente tentou colocar a orquestra. Por exemplo, as irmãs vão fazer um congresso, a orquestra está presente, a gente vai tocar para as irmãs. Era algo que a gente tentava fazer. O grupo de varões vai fazer congresso, a orquestra está presente ali. Não, a gente vai tocar para os varões lá, o Voz da Verdade, o que você... Pá, entendeu? Então a gente tentou trazer uma cultura, tentou trazer uma forma de valorizar e de nós estarmos embutidos nas programações da igreja, independente de qual grupo seja. Então a gente tinha esse contexto. Só que o trabalho é absurdo, porque você tem que ralar. Você tem que ralar para arranjo, você tem que ralar para ensaio. Você tem que ter um... E às vezes, o contexto de que da desvalorização disso às vezes, ou de não dar o peso devido, falha um pouco. Falha um pouco, por quê? Porque ninguém sabe o que se passa para conseguir aquilo, para chegar nesse ponto, entendeu? E às vezes, exatamente por essa desvalorização, a pessoa que está na frente do trabalho, e a pessoa que está puxando isso, e a pessoa que está fazendo o contexto, por exemplo, de vocês aqui, a pessoa que deveria dar o like, ou postar, ou valorizar, às vezes a pessoa Não valoriza. E aí, aquela pessoa que tá ali se matando, ela tem que ter um grau espiritual. Você tem que ter um nível de ter esse entendimento que as pessoas, às vezes, não vão dar a devida atenção ao seu trabalho e você não deixar isso afetar a sua fé. Que muitas das vezes é pivô de muitas das vezes a pessoa realmente largar tudo. abandonar e deixar de lado. O cara pega, vai para um lugar já estruturado. Quantos e quantos maestros que a gente viu, quantas histórias que a gente não ouviu concernente a isso. Porque às vezes há uma falha que a pessoa não tem estrutura para aquilo. Ou no contexto das pessoas, ou do próprio ministério. Exatamente, às vezes pela falta de comunicação, às vezes por alguma coisa que, quer saber? Por que eu tô Porque o desgaste é grande para você preparar tudo. E às vezes você não consegue criar um companheirismo de você dividir a carga, que é uma outra falha que às vezes acontece na igreja. Por quê? O ciclano aqui, ó, o cara é da pegada, meu. Então, põe tudo pra ele. Aí sobrecarrega o cara tem que fazer 10 coisas. Aí a pessoa chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. E às vezes aquilo que é o primordial para ela, as pessoas também não dão o devido valor. E aí a pessoa tem que ter vamos supor, você tem que ter uma comunhão com Deus, de ter esse entendimento para você não se desfalecer, entendeu? E às vezes, exatamente a grande dificuldade que existe nas igrejas concernente à orquestra é isso. Primeiro, não é todos os maestros que também tem essa concepção de que você tem que encaixar o seu grupo para evidenciar à igreja a importância dele através dos outros grupos, associando aos outros grupos. E às vezes, quando você faz isso, que você tenta envolver, você consegue envolver, às vezes acontece que as pessoas que estão sendo, às vezes, beneficiadas através disso, não dão o devido valor. Entendeu? A pessoa às vezes prefere pôr um playback do que, às vezes, a orquestra. Isso eu tô falando no contexto geral, né? Sim. Entendeu? Sim. É difícil, na verdade, a vida de músico já é difícil pelo estudo, por tudo que tem que fazer pra se manter igual você falou. E de maestro, então, deve ser
Mais difícil. Mais difícil ainda, então... 10 vezes o músico. Então eu tô correndo. 10 vezes. Não, ô, Roger, na verdade, a gente conseguiria ficar aqui mais horas e horas batendo um papo, mas... A gente nem entrou na pauta, né? A gente nem entrou direito na pauta, mas assim que é bom, a gente costuma dizer, a gente tem ali uma pautazinha só pra gente se perder muito no que a gente tá falando, a gente volta ali. Mas eu queria que você respondesse mais uma pergunta. Primeiro a gente queria te agradecer pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui ajudar a gente. Foi um prazer tê-lo conosco. Quero que primeiro você dê um recado pra galera. Se alguém tá pensando em parar aí de exercer, num geral, o seu dom, né? Mas especificamente a música. Se alguém tá desanimado, se alguém tá com alguma dificuldade em relação à música, que você dê esse conselho, esse apoio pra galera. E aí depois a última pergunta, que é a pergunta que todos os convidados responderão, que é o que é fé pra você. A gente quer que você responda essas duas, mas primeiro dê um recado pra galera aí do... Bom, galera, é o seguinte, a música em si, ela é fantástica. Pessoas de todo o mundo e todos têm a música nas suas vidas. E nós, como cristãos, também temos ela até mesmo como uma forma de ensino, como uma forma de aprendizado, ou como forma da gente, às vezes, até mesmo deixar que lave a nossa alma através do louvor. E o louvor, ele é complicado, ele é duro quando a gente se predispõe a fazê-lo como regra de servir a Deus e de adorar a Deus. Mas é algo que é recompensador. Deus não deixa ninguém com saldo negativo. Deus não deixa o altar, né? Eu costumo dizer que o altar não deve nada a ninguém. E a partir do momento que você plantar a sua adoração, Deus a recompensará em todos os aspectos, em todas as formas. Como fez comigo na minha vida, e acredito que faça a você também. O seu esforço não é em vão. A sua dedicação não é em vão. Aquilo que você plantar no altar, plantar na casa de Deus, com certeza a sua recompensa virá. Se não for aqui na terra, se não for através dos bens que às vezes você gostaria de adquirir, se não for na vida que você gostaria de ter, se não for naquilo que você até mesmo entende que seja algo daqui da terra, Deus vai te recompensar com pedras na coroa. Esse é o recado que eu deixo. Eu me emociono, desculpa. Não, eu acabo me emocionando e quer chorar, aí é fogo. Não, fica tranquilo. Oh, meu Deus do céu, viu? É normal, acontece muito por aqui. Graças a Deus. E a gente que fica aqui do outro lado, a gente fica se segurando pra não chorar também. Às vezes eu não quero falar, mas eu me belisco aqui, que aí eu sinto aqui, dor ó, e falo, não, É. Então, vai ser complicado. E agora responde, Roger, o que é fé pra você? Bom, a fé pra mim é aquilo que é aquilo que só Deus pode fazer. É aquilo que você coloca a sua confiança, a sua fé, a sua esperança naquilo que os homens não podem dar. Naquilo que o homem, que o seu próprio braço não pode alcançar. Naquilo que até mesmo as suas convicções não pode trazer. É aquilo que é o inalcançável, é aquilo que é difícil ou aquilo que para você é impossível. Então a fé é quando você acredita em algo, quando você coloca a sua confiança em algo que é impossível, como uma cura, como um objetivo. Na minha infância eu tive isso, que eu falei, será que eu vou conseguir? Porque era algo que, para mim, na minha visão, era algo que só através da fé, só através da minha fé em Deus eu teria condições de alcançar aquilo. E Deus me propôs e me fez com que a gente conseguisse. Então, a fé, eu acredito que seja isso. Seja algo que você entende que só através de Deus, só através de um milagre, só através daquilo que você não pode alcançar, que o seu braço não vai conseguir, e você, tendo a confiança nela, você vai conseguir. Então, você acredita e Deus, como resposta, faz com que você alcance. Mas nem tudo que você quer, que você deseja, Deus dá. Porque às vezes aquilo que você deseja não é um bom caminho para você.
Né? Há caminhos que parecem ser perfeitos e não são. E aí você, através da fé, Deus te limita, mas não deixa você perder a esperança de tentar alcançar algo. Isso pra mim é fé. Amém. Roger, muito obrigado. Hoje nós vamos quebrar a escrita aí, porque um músico vai orar por nós. Aí, ó, hein? pra você que acha que músico não Firmeza ora... agora, hein? A gente vai pedir essa oração, Vai, vai. já agradecendo vocês, pessoal, que sempre nos ajudam aí, dando aquele like, compartilhando este vídeo. Deus abençoe, não esqueça o Elenco da Fé no YouTube, no Instagram e no Facebook e no Spotify, Faithcast. Amém? Então, Amém. o Rogério vai estar orando por nós e mais uma vez obrigado. Deus abençoe seu ministério, sua família e precisando de nós é só contar. Estamos aí. Isso aí. Quero agradecer a confiança de vocês, né? Quero agradecer aí o pastor da igreja, quero agradecer a vocês pela confiança de nos chamar, de nos prestigiar para estar fazendo parte disso. Eu acho que é fantástico quando você se sente prestigiado, né? E se sentir como alguém que é exemplo em alguma coisa. E eu quero agradecer isso, a confiança de vocês de nos chamar, de nos trazer aqui. E estamos à disposição para aquilo que for necessário, para aquilo que for para o bom andamento da obra. Amém. Vamos orar. Pode orar. Senhor Jesus, Pai glorioso, ó Pai amado, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concedeste de estarmos falando um pouquinho da tua obra. Graças te dou, Senhor Jesus, por estes jovens que estão dispostos, ó Pai, a fazer algo, Senhor Jesus, diferente, algo, ó Pai, que vai trazer as multidões, Senhor, através, Senhor, dessa internet, através, ó Pai, das redes sociais, algo que fala do teu reino, algo que edifica, Senhor, a tua casa, algo que os fazem, ó Senhor, sentirem, ó Senhor Jesus, proativos dentro da tua casa. Abençoa, Senhor, este trabalho, abençoa, Senhor, este momento, ó Pai, abençoa, Senhor Jesus, as conversas, aquilo que forem, ó Senhor, colocado através, Senhor, desse bate-papo que nós temos, e que isso seja, ó Pai, para a edificação de muitos, e que seja algo, Senhor, que todos possam, ó Pai, ver, compartilhar, e, Senhor, gostar, ó Pai, e que isso sirva, Senhor Jesus, de uma forma, de uma ferramenta, de, Senhor Jesus, algum modo, alcançar os corações e trazer a esperança daquele, ó Pai, que está desesperançoso, ó Pai. É assim que nós te agradecemos, é assim, ó Pai, que nós, ó Senhor Jesus, vemos, ó Pai, ser grato a Ti por essa iniciativa, Senhor Jesus. Assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Até Valeu. mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam. Dê o like, compartilhe com seus amigos, com todo mundo. E Família, até a próxima. Até com seus inimigos. Um beijo. Amém.